Graça e paz, meus irmãos, boa noite. É sempre uma maravilha poder estar com irmãos tão preciosos ao nosso coração, uma igreja tão cara para as nossas vidas. Desde já trago um abraço do nosso querido pastor Mota. Ele pediu para que trouxesse essa recomendação para a igreja, né? E me alegro em poder sempre estar vendo aqui os irmãos que já fazem bastante parte da nossa história, da minha esposa, né, de Elenay. Vocês são muito caros ao nosso coração e é sempre uma alegria quando nós podemos estar aqui junto com os irmãos. Abra sua Bíblia no Evangelho segundo o qual escreveu o apóstolo João, no seu capítulo 14, e nós vamos fazer a leitura dos versos de 1 a 6, que foi o texto que nós fizemos na nossa leitura litúrgica. João 14, os versos de 1 a 6. Talvez a sua versão esteja um pouco diferente, porque habitualmente eu me utilizo da versão NVI, mas eu acredito que dá para os irmãos fazer o acompanhamento. Diz assim o texto: Não se turbe o coração de vocês. Creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu lhes teria dito: Vou preparar-lhes lugar. E se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Vocês conhecem o caminho para onde vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como então podemos saber o caminho? Respondeu Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Curve mais uma vez a sua cabeça. Pai, te louvamos por essa porção lida e te pedimos nesse momento, Senhor, que a tua palavra seja proposta ao teu povo. Que o teu povo reunido nesta noite, Pai, possa encontrar alimento, Senhor, em tua santa palavra. Que eles possam encontrar refrigério para suas almas. Que as suas mentes possam ser levadas, ó Deus, cativas à obediência do Senhor, Pai. Fala conosco, pois os teus servos, as tuas servas, o teu povo, te ouve nesta noite, Pai. É isso que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Não sei se você conhece a famosa escritora Lewis Carroll. Talvez você não conheça, mas de certeza você conhece um dos seus famosos contos, que é Alice no País das Maravilhas. E aí, em um desses contos, existe um diálogo que é traçado entre Alice e o gato. E nesse encontro, Alice ela questiona o gato se o gato pode lhe ajudar. E o gato então diz que com certeza ele pode ajudar, que ela diga quais são as dúvidas ou qual é a demanda que ela tem para ser resolvida. E aí a Alice pergunta: para onde vai essa estrada? Então o gato diz: olha, para onde você quer ir? E a Alice ela declara: eu não sei, eu estou perdida. E então o gato lhe diz: bom, para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. E essa é a realidade apresentada naquele conto. E esse diálogo, ele retrata bem a realidade do mundo atual que nós estamos vivendo. Pessoas que, por não saberem para onde devem ir, pessoas que não sabem de onde vieram, qual o seu propósito nesse mundo, então essas pessoas acreditam que qualquer caminho vale a pena ser trilhado. Essa é a realidade do nosso tempo presente. E aí, diante dessa triste realidade, eu gostaria de, nessa noite, tratar com os irmãos não apenas sobre um dentre tantos caminhos dos quais nós podemos trilhar, mas tratar sobre o único e verdadeiro caminho que nós podemos trilhar,
e que é capaz de nos produzir verdadeira e substancial vida. O Evangelho, segundo a perspectiva de João, Evangelho este que nós estamos lendo nesta noite, ele foi escrito com um único objetivo, e é levar os seus leitores a manifestarem a crença em Jesus Cristo como sendo aquele que é Filho de Deus. João vai trazer isso lá no final do seu evangelho, quando ele vai dizer que os sinais que neste livro foram registrados com a finalidade de que as pessoas, lendo e tendo o testemunho de tudo aquilo que Cristo fez em seu ministério terreno, viessem a crer que ele é o Filho de Deus, que ele é o Verbo encarnado. Portanto, nós vamos ver que esse evangelho, que é escrito de maneira muito tardia, se comparado aos demais evangelhos sinóticos, nós vamos ver que é um evangelho que tem o seu público formado, em sua grande maioria, por helenistas. Pessoas que não tinham um contato tão próximo com a fé judaica e mais tarde judaica cristã. Eram pessoas que estavam inseridas em uma cultura completamente pagã e alheia do Deus revelado na Escritura. Então, esse é o público formado por as pessoas que teriam acesso a esse texto ao qual nós acabamos de ler. E aí nós vamos ver que ele vai tratar essa porção que nós acabamos de ler de maneira inicial sobre os momentos imediatamente anteriores à prisão, à agonia, ao sofrimento que o Senhor Jesus Cristo vai experimentar ao adentrar na cidade de Jerusalém. Nós vamos ver que momentos antes de o Senhor Jesus Cristo proferir essas palavras que nós acabamos de ler, ele já havia de maneira serva, de uma maneira humilde, lavado os pés dos seus discípulos, inclusive os pés daquele que mais tarde seria o seu algoz, o seu traidor. Nós vamos ver que Jesus predisse que a traição iria ocorrer. Jesus predisse que um de seus discípulos iria negá-lo. Então esse é o pano de fundo que cerca esse texto que nós acabamos de ler. Momentos de tensão, momentos de agonia, momentos onde traições ocorreriam. E, muito provavelmente, diante de todo esse cenário, os discípulos de Jesus poderiam estar com uma ou muitos questionamentos em seus corações. E dentre esses questionamentos, provavelmente um desses seria: como não ter o coração perturbado diante de um cenário de perseguição, de um cenário de pressão, de um cenário onde tudo se volta contra nós, e além de tudo isso, nós vamos ter retirado do nosso meio o nosso Senhor e Salvador, o nosso Mestre, o nosso Rabi, o Senhor Jesus Cristo. Como não ter o nosso coração perturbado diante desses fatos? E aí, pensando nessa realidade que assolava o coração de seus discípulos, é que o Senhor Jesus vai, sobretudo nesse versículo 14, nesse capítulo 14, começar a fortalecê-los, a consolá-los acerca de tudo aquilo que vai ocorrer. E talvez esse seja o seu questionamento nessa noite. Você que chegou aqui neste lugar. Porque muitas são as perturbações, as preocupações, as dúvidas, os questionamentos que nos cercam na nossa vida cotidiana corrida, e parece-nos que muitas vezes esses questionamentos, eles têm o poder, pelo menos aparentemente na perspectiva humana, de arrancar de nós a consciência de que existe um Cristo que é todo-poderoso, que está assentado no alto e sublime trono, e que esse Cristo é o nosso Cristo.
É o Cristo capaz de nos socorrer, nos confortar, nos prover de tudo aquilo que nós necessitamos. E em muitos momentos nós até temos a concepção, a ideia clara em nossa mente, mas quando a dificuldade nos assola, parece que esse Cristo tão claro, tão manifestamente apresentado na Escritura, nos é arrancado. E talvez essa seja, ou esses sejam os seus questionamentos nessa noite. Como não se perturbar diante disso? Como não ter o meu coração afligido diante de tantas dificuldades que me cercam? E a resposta para essa pergunta está na mesma afirmação que o Senhor Jesus Cristo fez para os seus discípulos. Como não se perturbar? Como não ter o coração ansioso, preocupado? É simples, crendo em Deus e crendo também na pessoa do Filho. É isso que Jesus diz, olha, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus e credes também em mim. Quando nós nos deparamos com essa porção, nós vamos perceber e precisamos costumeiramente ser lembrados disso, é que somente Cristo pode nos conduzir a Deus. Às vezes, nós tratamos essa verdade como uma verdade muito rudimentar, muito básica. E parece que no desenvolver da nossa caminhada cristã, entender que somente Cristo nos pode conduzir a Deus se torna uma coisa que a gente deixa em segundo plano. Isso eu aprendi na escola bíblica dominical. Isso eu aprendi quando eu era uma criança. E essa verdade está enraizada na nossa mente, mas muitas vezes ela não se manifesta enraizada no nosso coração. Porque quando as turbas da vida nos assolam, nós temos atitudes de pessoas que não encontram em Cristo caminho, a verdade e a vida substancial para nos conduzir, nos firmar sobre Deus Pai. Então, nesta noite eu queria tratar de maneira muito simples sobre 3 pontos que vai nos esclarecer por que somente Cristo pode nos conduzir a Deus. Em primeiro lugar, porque só Ele pode fazer isso? Porque Ele é o caminho para Deus. É simples. Ele disse isso no texto. Veja que ele vai dizer, Tomé questiona, Senhor, não sabemos para onde vais. Como então podemos saber o caminho? E o Senhor Jesus diz, eu sou o caminho. Uma vez que, de maneira muito simbólica, o Senhor Jesus Cristo, ele lava os pés dos seus discípulos, dando-lhes o exemplo de serviço que eles iriam precisar ter de uns para com os outros, Jesus ele anuncia que vai ser traído. Isso está nos relatos imediatamente anteriores ao texto que nós acabamos de ler. E aí, a saída de Judas do recinto onde eles estavam reunidos é o cronômetro que marca o início dos momentos finais do ministério do Senhor Jesus Cristo. A agonia está próxima, a entrega, a crucificação, o sofrimento, o escárnio, tudo isso está muito próximo. E a saída de Judas daquele local é o ponteiro do relógio, é o sino que ressoa esse momento. O ministério do Senhor Jesus Cristo vai alcançar o seu ápice. E o ápice é justamente a sua morte vicária na cruz do Calvário. E aí é sabendo de todas estas realidades que o Senhor Jesus Cristo, ele começa de uma maneira muito mais clara a expor para os seus discípulos tudo o que vai se suceder daquele momento em diante. Começando pelo versículo 33 do capítulo 13 até os versículos que nós lemos, nós vamos perceber Jesus trazendo à tona a realidade de um lugar para onde ele vai.
Ele vai dizer que está indo para um lugar. E a ideia que Jesus mostra é que nesse primeiro momento, esse lugar não estaria acessível aos seus discípulos. Ele vai dizer, olha, o lugar para onde eu vou, vocês não podem ir agora. E aí, o Senhor Jesus Cristo vai mostrar no desenrolar do texto que para que os seus discípulos possam segui-lo para este lugar, é necessário que um caminho, uma estrada, uma vereda seja aberta para que os seus discípulos possam trilhar esse caminho e terem acesso a esse lugar para onde o Senhor Jesus Cristo diz que está se deslocando, que está caminhando. Veja que o Senhor Jesus Cristo vai mostrar que mais tarde os seus discípulos também vão poder segui-lo. Ele vai terminar os 4 primeiros versículos do capítulo 14 justamente afirmando que os discípulos conhecem o caminho. Esse caminho que ele vai seguir. E eu acho interessante que tanto a postura de Tomé, como um pouco mais à frente a de Filipe, vai demonstrar que ainda havia obscuridade no entendimento dos discípulos acerca de saber quem Jesus era e qual o seu propósito. Veja que Tomé vai dizer, mas Senhor, que caminho é esse? Nós nem sabemos para onde o Senhor está indo. E mais tarde Filipe vai dizer, olha, só nos mostra o Pai, que isso já nos é suficiente. Então isso demonstra que mesmo com um tempo considerável de caminhada com o Senhor Jesus Cristo, os discípulos ainda tinham dificuldades de compreender o propósito do ministério do Senhor Jesus. Note que, por não conhecerem o lugar para onde Cristo iria, isso tornava impossível, pelo menos naquele momento, dos discípulos perceberem o caminho que Jesus precisava trilhar. E aí, nós vamos perceber que nesses momentos finais, após ouvirem ensinos, presenciarem milagres, eles não conseguiam enxergar o Filho como sendo um com o Pai. Eles não conseguiam perceber essa realidade. Mas, diante dessa pergunta um tanto cheia de dubiedade no entendimento de quem era Jesus, a pergunta essa direcionada por Tomé, nós vamos ver que o Senhor Jesus Cristo, de maneira muito aberta, vai declarar para os discípulos que ele está indo para o Pai, o local de onde ele veio. E ele vai mostrar que ele não vai, ou melhor, ele vai mostrar que os seus discípulos também vão segui-lo, mas não como alguém que caminha lado a lado com os seus amigos. Jesus vai mostrar que os seus discípulos vão segui-lo, mas tem um porém. É o próprio Senhor Jesus Cristo que vai se colocar como caminho. A sua carne e o seu sangue, derramado e flagelado naquela cruz, seriam os pavimentos que iriam cobrir a estrada por onde os discípulos precisariam caminhar para chegar ao Pai. A carne do Senhor Jesus Cristo, a sua vida derramada na cruz, seria o caminho por onde os discípulos trilhariam para chegar até ao Pai. Isso porque Jesus Cristo seria e é e continuará sendo o único e suficiente meio de acesso a Deus. Desde a queda no Éden, nós vamos ver que o homem que antes possuía uma comunhão íntima com Deus, quando o pecado adentra o mundo, esse homem é distanciado do Senhor. Então toda a humanidade cai do seu estado de graça e de perfeição e de relacionamento perfeito com Deus e adentra agora num estado de rebelião, de distanciamento, de ira para com Deus.
Então, o homem natural, por si só, ele não dispõe de qualquer que sejam os meios para se voltar voluntariamente para Deus. Isso lhe é vetado. Ele não consegue, pelas suas próprias forças, dizer: olha, eu hoje resolutamente vou me voltar para o Senhor, a menos que o Espírito Santo de Deus opere através de Cristo essa realidade no seu coração. Então a Escritura torna isso muito claro. Então, quando Cristo está dizendo que vai preparar um lugar, Ele está de maneira enfática dizendo: olha, eu vou para a cruz, eu vou morrer, eu vou derramar a minha vida em favor de todos aqueles a quem o Pai decidiu salvar. É a minha vida que vai ser entregue para que aquele caminho que estava vedado por causa do pecado seja aberto. E você que foi salvo, que Deus objetificou salvar, possa chegar até Deus Pai. É essa realidade que o Senhor Jesus Cristo está mostrando. Tanto é que o autor aos Hebreus vai dizer que por meio de Cristo nos foi aberto um novo e vivo caminho. Essa realidade. E é muito triste, meus irmãos, nós percebermos como a mensagem da cruz tem sido apagada dos nossos púlpitos, das nossas igrejas, dos nossos ajuntamentos. Veja, nós temos visto pessoas que não querem mais ouvir sobre as humilhações, os flagelos que recaíram sobre Cristo por causa do nosso pecado. Porque, afinal de contas, para essas pessoas, nos seus subconscientes, toda essa cena de um Deus sofredor, de um Deus flagelado, sangrando, morrendo, é incompatível com a realidade de um Cristo que, por muitos aí, é divulgado. Então elas não querem saber desse Cristo, mas não só isso. As pessoas rejeitam a mensagem da cruz porque elas não querem se enxergar como culpadas. Elas não se enxergam como pessoas que eram merecedoras da ira. Pessoas sobre quem a ira de Deus deveria recair. E não recaiu porque Deus graciosamente providenciou um cordeiro. Então, para essas pessoas é muito mais fácil uma mensagem, uma religião que diga: olha, você pelas suas próprias forças pode providenciar um meio de se religar com Deus. Você pode fazer boas obras, você pode doar seus recursos, você pode fazer meditações, você pode fazer tantas e tantas coisas para que você mesmo, pelos seus próprios meios, possa se redimir com Deus. Elas não querem saber de um Cristo santo e puro que morreu por elas, que são pessoas ímpias e merecedoras da ira. Elas não querem esse Cristo. E aí o que nós vemos é que a igreja, na perspectiva dessas pessoas, funciona como uma empresa. Jesus é o gerente, os pastores são os supervisores, os membros são os funcionários e a vida de piedade é o serviço a ser prestado. E quando toda essa máquina começa a funcionar, essas pessoas vão receber como resultado a salvação. Porque, afinal de contas, eu agradei a Deus, o dono da empresa, eu agradei aos pastores que são os meus supervisores, eu produzi uma vida de santidade profícua, então eu preciso receber como salário a minha salvação. Então, no final das contas, tudo se resumiu a mim e não ao que Cristo fez. E essa é a realidade que nós temos visto dentro das igrejas. E meus irmãos, uma visão completamente equivocada da vida cristã. Porque nós não somos aceitos diante de Deus por ter uma vida de piedade profícua. Nós não somos aceitos diante de Deus por ter um conhecimento substancial da Escritura. Nós não somos aceitos diante de Deus por sermos bons filhos, bons esposos, boas esposas, bons funcionários. Não! Nós somos aceitos diante de Deus, porque quando Deus olha dos céus para nós, Ele vê o seu filho com os seus braços abertos, com a sua cabeça com a coroa de espinhos, com as suas mãos e os seus pés transpassados e o seu sangue escorrendo pelos nossos pecados.
É por isso que nós somos aceitos diante de Deus. Não depende do que nós fazemos, não depende do que nós produzimos, não depende do que nós sabemos, mas depende apenas e unicamente do que Cristo fez. É por isso que nós somos aceitos diante de Deus. Porque quando Ele olha, Ele não nos vê, Ele vê o seu Filho imolado, transpassado em nosso favor. E nós precisamos ser lembrados disso constantemente. O único meio de acesso a Deus não é a igreja que você faz parte, não é a Bíblia que você lê, não é o conhecimento bíblico que você tem. O único meio de você ser aceito diante de Deus é o Senhor Jesus Cristo. E nós precisamos lembrar dessas realidades. Precisamos, como Paulo, declarar: pois decidi nada saber entre vocês, a não ser Jesus Cristo e esse crucificado. Essa é a realidade do Evangelho. Então, em primeiro lugar, porque somente Cristo pode nos conduzir a Deus? Porque Ele é o caminho para Deus. Mas em um segundo ponto, porque somente Cristo pode nos conduzir a Deus? Porque Ele é a verdade de Deus. Pois bem, Jesus se colocou como caminho de volta para Deus. Mas Ele continua e diz: olha, eu sou o caminho, a verdade. Veja, se em um primeiro momento Jesus demonstra que não existe possibilidade de voltar-se para o Pai estando fora dele, agora Ele vai estabelecer que não há como conhecer ao Pai se não for por meio dele. Não há como conhecer a Deus sem que seja pelo intermédio de Jesus Cristo. Se nós voltarmos a alguns versos, mais precisamente aí no primeiro verso do capítulo 14, nós vamos notar que Jesus declarou o seguinte: creiam em Deus, creiam também em mim. E com essa afirmação, o Senhor Jesus Cristo está se estabelecendo como que sendo um com o Pai. Ele está se igualando ao próprio Deus, ou seja, ele não apenas é um mensageiro que revela a verdade de Deus, mas ele é a verdade de Deus manifestamente encarnada. Ele é o Verbo vivo. É essa a realidade que ele está apresentando. Veja, durante todo o seu ministério, o Senhor Jesus Cristo teve sua autoridade questionada. As afirmações que ele fazia acerca de si mesmo, por muitas vezes escandalizou as autoridades religiosas, escandalizou as pessoas que estavam ao seu redor lhe escutando. E aí, na perspectiva humana, nós vamos ver que Jesus ele foi morto não pelo que ele fez, mas pelo que ele disse. Ele dizia: olha, eu e o Pai somos um, eu sou a verdade, eu sou a luz do mundo, antes de Abraão eu sou. Então, na perspectiva humana, Jesus morreu por aquilo que ele disse, por aquilo que ele revelou acerca de si mesmo e acerca do Pai. E aí, o que eu acho interessante é que, logo após Jesus se mostrar como caminho e verdade, Filipe, ainda assim, pede uma experiência mais concreta e palpável da presença do Pai. Filipe diz: olha, Senhor, faça o seguinte, não precisa me dizer para onde o Senhor vai, nem me dizer o caminho não, só me mostre o Pai, que isso basta. Ou seja, ele queria uma experiência, e como muitas vezes nós queremos algo que eu possa ver, algo que eu possa tocar, algo que seja manifestamente apresentado, algo palpável, concreto. E aí o Senhor Jesus Cristo vai dizer: Filipe, você não me conhece, mesmo depois de eu estar tanto tempo com vocês, quem me vê, vê ao Pai. Jesus está dizendo: olha, olhar para mim é ver ao Deus Criador. Eu sou a personificação, a encarnação do Deus Todo-Poderoso. Eu e o Pai somos um. Então, o Senhor Jesus Cristo mostra essa realidade. E aí, mais tarde, quando ele estiver sendo lá ouvido por Pilatos, Pilatos vai perguntar ao Senhor Jesus Cristo: o que é a verdade?
logo depois do Senhor Jesus Cristo ter dito que veio ao mundo para dar testemunho da verdade. E aí, tanto nesse caso de Filipe, como no caso de Pilatos, Jesus vai deixar claro que não há como separar a sua pessoa, a sua revelação da verdade divina de si mesmo. Eu tanto revelo a verdade de Deus, como eu também sou a própria manifestação dessa verdade. Jesus é o Verbo encarnado, aquele que tem em si mesmo a suprema revelação de Deus. Veja que toda a preparação que é apresentada no Antigo Testamento eram apenas sombras de uma realidade perfeita que é manifestada na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Infelizmente, nós temos experimentado os frutos amargos de uma era, de uma sociedade pós-moderna, onde dizer assim, que existe uma verdade absoluta se tornou obsoleto. Não existe verdade absoluta. A verdade é relativa. É isso que nós escutamos nos anais da universidade, nos anais do ensino médio, às vezes até mesmo, talvez, nos anais das creches, nas criancinhas. Você pode ser o que você quiser. Se você nasceu menininho ou menininha, é você quem escolhe. Não importa a sua compleição biológica. É isso que tem sido ensinado. E aí, infelizmente, esse conceito de verdade relativa, embora muitas vezes combatido pela igreja, de maneira sorrateira, tem adentrado no seu seio. Quer ver um exemplo? Algumas denominações perderam a sua identidade doutrinária. A liderança não quer mais estabelecer no que a igreja crê. Olha, a Bíblia dá margem para isso, dá margem para aquilo, então nós não vamos ter uma confissão de fé estabelecida. Vamos deixar os membros à vontade, cada um crê no que quiser. Afinal de contas, nós precisamos agradar a todo mundo. E aí a igreja não ensina mais a verdade revelada na palavra. A igreja não tem mais a identidade que precisa ter conforme a Escritura. As redes sociais também, a televisão, o rádio, o sistema mundano, enfim, tem sido usado cada vez mais para alimentar na mente dos homens mentiras tais como: o casamento pode ser solúvel. Se você casou e não deu certo, é só separar e casar de novo. Olha, deixa eu te dizer, para que você encontre felicidade plena, você precisa ganhar mais dinheiro. Você precisa ter o carro do ano, você precisa ter uma casa no condomínio fechado, você precisa ter um concurso público. E é isso que tem sido disseminado dia após dia, momento após momento, minuto após minuto. E isso, infelizmente, meus irmãos, tem adentrado dentro do seio da igreja. As pessoas não buscam mais relacionamento com Deus. Elas correm para ter melhora significativa no seu trabalho, mais condição financeira, mais condição de colocar seus filhos num colégio melhor, ter uma casa melhor, um trabalho melhor. Eu sei, essas coisas sim são importantes e não há pecado em buscá-las, mas não podemos fazer essas coisas nos esquecendo daquilo que é principal, ou seja, vida com Deus, agradar a Deus, viver para a glória de Deus, ainda que as nossas situações financeiras ou de saúde sejam as mais simples possíveis. Porque nós fomos criados para a glória de Deus. E é para isso que nós devemos viver e nos empenhar. Então essa realidade tem adentrado dentro da igreja. Cristo, e somente Ele, deve ser a verdade que alimenta a nossa mente. Não aquilo que o mundo diz. Não aquilo que as redes sociais dizem. O padrão de casamento, quem dita é o Senhor Jesus Cristo. Ele é quem sabe a verdade sobre o casamento. O padrão sobre vida plena, satisfeita e que glorifica a Deus é ditado não por essa cultura consumista que nós estamos inseridos, mas por a palavra de Deus manifestada através da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Ele é a verdade
que precisa alimentar o nosso ser, inundar a nossa mente, porque somente Ele manifestou em sua vida e em suas palavras a verdade de Deus. Quer saber o que Deus pensa sobre a sua vida? Veja o que o Senhor Jesus Cristo manifestou em sua palavra. Pois Ele, e somente Ele, é a verdade. Em terceiro e último lugar, porque somente Cristo é o caminho de volta para Deus, porque Ele é a vida de Deus. Veja que Jesus vai dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Findando essa, que é uma das mais belas afirmações presentes no Novo Testamento, o Senhor Jesus também se apresenta como aquele que é a vida. Veja que durante o seu ministério terreno, em contraste com as pessoas religiosas que estavam ali no seu meio, Jesus declarou que, em contraste a eles, que promoviam morte, roubo e destruição, ele promovia vida e vida em abundância. Foi essa a realidade que o Senhor Jesus Cristo declarou acerca de si mesmo. E a ideia apresentada por Cristo no contexto dessa passagem que nós citamos é a de uma vida dotada de tudo aquilo que é necessário para que nós tenhamos uma existência plenamente satisfeita. Não uma existência luxuosa, como o mundo ensina, mas uma existência plenamente satisfeita. Porque Jesus vai dizer assim, que Ele é o bom pastor que dá a vida pelas ovelhas, que Ele é o bom pastor capaz de conduzir as suas ovelhas para pastos verdejantes, para águas tranquilas. Ele vai dizer que Ele é o pão da vida, a água da vida, e que aquele que tem fome e sede pode recorrer a Ele para se alimentar, se satisfazer de maneira completamente gratuita. Então Jesus traz essa realidade acerca dele. Olha, eu posso dar vida, vida plenamente satisfeita, vida em abundância e tudo isso de maneira gratuita. Você não precisa pagar para ter essas coisas. Então, esse é uma das primeiras realidades apresentada pelo Senhor Jesus Cristo nessa realidade de vida. Mas ele também, quando declara que é vida, está dizendo que sem ele, nada do que foi criado poderia ser criado. De Cristo é que decorrem todos os seres vivos. Ele é a fonte da vida. Colossenses vai dizer que sem ele, nada do que se tem poderia ser feito. Então, tudo que existe, que se move, Paulo vai dizer isso porque nele nós nos movemos e existimos, decorre de Cristo. Cristo, se nós podemos dizer assim, claro que um exemplo bem esdrúxulo, mas ele é a célula máter de toda a vida. Tudo decorre dele. Quando o Senhor dizia, haja, era o Senhor Jesus Cristo que operava para que as coisas existissem. É por isso que nós dizemos que ele é o Verbo encarnado. Então tudo que existe, só existe por causa do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas um terceiro e último sentido expresso nessas palavras do Senhor sobre ele ser a vida é que a terminologia que João vai empregar aqui, no grego, existem dois termos para a vida. Existe o termo bios, que é a ideia de vida biológica, e existe o termo zoe, que é a ideia de vida espiritual. E a ideia que o Senhor Jesus Cristo está expressando, o termo empregado por João aqui, é justamente esse, zoe. Ou seja, Jesus está dizendo para os seus discípulos que vida espiritual, vida real, só pode existir através dele. Ele é capaz de prover essa vida para os seus discípulos e para todos aqueles que dele se aproximar. Ele é aquele que pode prover aquilo que é essencial, não apenas para essa existência, mas também para a era vindoura. Existe uma região montanhosa lá na Indonésia chamada de Tanah Toraja.
E lá, esse pessoal tem um costume bem interessante. Eu não sei se vocês já viram aí, mas o costume deles é o seguinte. Quando alguém da família morre, aí eles não enterram. Eles pegam essa pessoa, veste ela bem bonitinha, né? Se a pessoa gostava de fumar, ele coloca cigarro lá na boca daquele cadáver e deixa por anos dentro da sua casa o cadáver lá. Troca de roupa, bota para dormir, bota cigarro na boca, enfim. O cadáver fica lá com eles. Isso é cultural naquela região. E esse costume tenebroso ilustra muito bem a realidade de uma vida sem Cristo. Porque todo ser humano, por mais que ele nasça biologicamente vivo, sem Cristo, ele está espiritualmente morto em seus delitos e em seus pecados. Então, uma vida que é desfrutada fora de Cristo é um verdadeiro cortejo fúnebre. Nós podemos enfeitá-la com as nossas conquistas, como alguém que enfeita um velório com coroa de flores. Nós podemos também tentar retardar o momento da nossa partida através de procedimentos cirúrgicos e estéticos, à semelhança de alguém que prepara o corpo para um enterro. Entretanto, nada disso muda o fato de que, fora de Cristo, nós estamos mortos, sem esperança, destinados ao juízo. Então, sem Cristo, por mais que nós respiremos, nos movemos e sejamos seres que existem, nós estamos mortos, destinados ao juízo, à ira, à separação completa e final do Senhor. É essa a realidade apresentada pela Escritura. E é somente em Jesus que nós podemos ser revivificados, nascidos de novo, tirados da situação de morte e ser trazidos à vida. Sabe, é como aquela ideia do bonecozinho lá do seu Gepeto, né, do Pinóquio. Era só um bonequinho, mas aí magicamente ele tem vida e no final da história ele vira um menino. Essa é a realidade nossa. Sem Deus, sem Cristo, nós somos bonecos. Estamos vivendo mais bonecos que vão ser destruídos, destinados ao fogo, à ira. Mas com Cristo, a mágica acontece. Vida entra em nós e nós somos vivificados para estarmos para sempre com o nosso Senhor. É somente em Jesus que nós podemos desfrutar de vida plena e infinda. Quem em Cristo se encontra não teme a morte. Pelo contrário, aguarda com grande expectativa de estar para sempre com o seu Senhor. Não é isso que Paulo vai dizer? O viver para mim é lucro ou ganho. A morte, então, é o ápice. Porque deixando esse corpo, eu vou estar para sempre com o meu Senhor. A vida plena não é desfrutada quando nós temos o melhor emprego, a melhor casa, o melhor casamento, mas sim quando nós somos unidos a Cristo por meio de sua cruz. Porque somente Cristo tem verdadeira vida para nos oferecer. Eu gostaria de caminhar para o fim, trazendo três aplicações muito práticas para as nossas vidas. Em primeiro lugar, tornemos a cruz. A mensagem da cruz, meus irmãos, é a espinha dorsal da nossa fé. De sorte que sem cruz não há redenção. Sabe aquela músicazinha lá do PG que diz que eu vou passar pela cruz? É o que nós precisamos fazer. Nós precisamos passar pela cruz. Não são apenas aqueles que estão perdidos que necessitam do Cristo crucificado, não. Nós que fomos salvos também precisamos dele diariamente. Não é porque você foi salvo e que você desenvolve uma vida de santidade profícua, de trabalho na igreja, que você não precisa mais de Cristo. Você precisa dele todos os dias. Ele é o caminho e ele é a porta
da salvação. Sem ele, não há redenção. Então nós precisamos dele. Precisamos voltar a heregia, a mensagem da cruz em nossos púlpitos e viver essa mensagem em nossos dias. Viver a mensagem da cruz é sofrer o dano por amor de Cristo, mesmo quando todas as outras pessoas estão levando vantagem. Então viva a mensagem da cruz. Reerga novamente essa mensagem, viva na contramão daquilo que o mundo diz que é vida, porque a vida é manifestada através da cruz de Cristo. Em segundo lugar, nos contentemos com Cristo. Sabe, algumas teologias por aí têm ensinado que, pelo fato de nós sermos filhos de Deus, povo de Deus, nós devemos desfrutar de riquezas, nós devemos desfrutar dos melhores empregos, das melhores posições sociais, da saúde plena. A doença não pode recair sobre nós porque eu sou filho de Deus, o Deus que cura todas as coisas, então é incompatível estar doente. É isso que algumas teologias têm ensinado. Mas eu preciso dizer uma coisa, meus irmãos. O que o Evangelho nos mostra, entretanto, é que, por mais que todas as coisas nos faltem, em Cristo nós podemos desfrutar de vida plena. Sabe, nós não precisamos da cura da doença, nós não precisamos do melhor emprego, da melhor casa, do melhor carro. Se nós tivermos Cristo, isso já é suficiente. Tem um rapaz, sabe, que ele anda lá no centro pedindo esmola, não sei se você já viu, ele anda com um skatezinho assim, sentado em cima. Aí ele sempre entrava no ônibus, aí ele dizia uma frasezinha mais ou menos assim, muito mais o Senhor há de dar a todos nós. Quem hoje não deu, amanhã pode dar. O muito sem Deus é pouco, mas o pouco com Deus é muito. E isso é uma realidade. Você não precisa daquilo que o mundo está dizendo que você precisa. Você precisa de Cristo. E isso é suficiente para você. Então nos contentemos com Ele. Mas em último lugar, seja grato por Cristo. Sabe, a regeneração é uma obra exclusiva de Deus. É uma obra exclusiva de Deus. Nada nós poderíamos fazer contra a nossa velha natureza. Você não teria capacidade de aceitar Jesus, como as pessoas dizem. Foi Ele que te aceitou. Foi Ele que te vivificou. Foi Ele que abriu teu coração para tu ouvir a mensagem e operou através do Espírito a transformação na tua vida. Então seja grato por Ele. Sabe, Ele de maneira muito voluntária se entregou em favor dos nossos pecados, nos regenerou e nos deu nova vida. Então seja grato por Jesus, porque somente Ele foi e é capaz de libertar-nos do poder de pecado e mudar a nossa vida. Então seja grato por Cristo. Sabe, o pastor de vocês, o pastor Darquinho, disse uma coisa que me marcou muito no seminário. Ele disse, olha, tudo que nós temos que não é morte é graça. Então, mesmo que eu esteja com câncer, mas se eu estiver vivo, isso é graça, porque eu mereci a morte e o inferno. Então, se Deus me concedeu a oportunidade de estar vivo, ainda que com câncer, ainda que com a despensa vazia, sem emprego, desamparado pelos amigos, como Jó, se coçando, cheio de lepra com um caco de telha, isso é graça. É graça de Deus sobre as nossas vidas. E nós precisamos ser gratos por Cristo Jesus. Porque por meio dele é que nós temos vida. Por meio dele é que nós temos acesso ao Pai. Por meio dele é que nós conhecemos a verdade. Muitas pessoas estão cegas e iludidas, trilhando caminhos que parecem ser bons, mas o fim dessas pessoas vai ser a condenação, o inferno. Pare e pense, quantas pessoas que você conhece não já pereceram sem Cristo e estão nesse exato momento sofrendo agonias do inferno. Quantas pessoas você não conhece que estão nessa situação e você hoje está aqui, graciosa, providencialmente, misericordialmente,
ouvindo a mensagem do Evangelho, desfrutando de relacionamento com Deus e de plena salvação. Então, conta bancária zerada é um problema besta. Não tem emprego? Isso é problema besta. Não ter a melhor casa? Isso é problema besta. Você já tem lugar, e o texto garantiu isso, garantido no céu. O Senhor Jesus disse, na casa do meu pai há muitas moradas, ou seja, há lugar lá para você. E eu, o Senhor, me coloquei como caminho, como estrada, para que você trilhasse gratuitamente esse caminho até o Pai. Então, seja grato por Cristo. Curve a sua cabeça. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos pela tua palavra, Senhor. Te agradecemos por tão grandiosa e maravilhosa obra que o Senhor fez através do teu Filho, Senhor Jesus Cristo, Pai. Obrigado, Deus, porque de maneira tão providencial, tão misericordiosa, Senhor, Tu nos salvaste, Tu nos vivificaste, Senhor, nos permitiste, como Paulo disse lá em Efésios, já estarmos, Senhor, assentados nos lugares celestiais, preparados pelo Senhor para nós, aguardando tão somente aquele momento final, ó Pai, onde o Senhor voltará e nos levará para estar para sempre com o Senhor. Obrigado, Senhor, porque essa riqueza é de um valor inestimável, Pai. Independente daquilo que tenhamos ou não, já temos o Senhor e isso nos basta, Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado, porque nós não merecíamos coisa alguma e o Senhor nos entregou tudo de maneira graciosa através do teu santo, bendito e maravilhoso Filho, o Senhor Jesus Cristo. A Ele rendemos, Senhor, honra, graça e glória para todos sempre. Amém.